onde a Corte Maior desse país deve interferir em assuntos como, por exemplo, descriminalizar ou não o uso de drogas. Pois bem, essa questão é envolvendo o STF e a descriminalização de alguns tipos de drogas, como a maconha, por exemplo, foi um debate que pegou fogo no STF, foi interrompido, 3 votos já favoráveis para que o país caminhe para a descriminalização. Mas e os especialistas? O que dizem a respeito? Isso é bom ou ruim para o país? Dentro da Corte Maior do Brasil, há gente capacitada tecnicamente para decidir esse assunto? Sobre esse e outros tantos assuntos envolvendo a questão das drogas, eu converso com um especialista na área, PhD, Dr. Ronaldo Laranjeira, PhD em Psiquiatria pela Universidade de Londres, presidente da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, é médico formado pela Escola Paulista de Medicina, tem vários artigos a respeito e está no meio dessa discussão. Inclusive esteve lá no STF para conversar com os ministros em relação a esse assunto. Tudo bem, doutor Ronaldo? Um prazer recebê-lo. Esse assunto voltou a chamar a atenção não só pelo STF, que, claro, mais uma vez tentou voltar nessa discussão, houve aí interrupção, mas, obviamente, vai voltar para a Corte Maior desse país, mas também por uma novela da Rede Globo, que acabou também chamando a atenção aí, até pela atuação da atriz Grazi Massafera, e que traz justamente esse mundo infernal do crack, né? Com cenas que são muito reais. Coloca algumas cenas no ar. A Rede Globo acabou explorando esse mundo terrível, né? Essa sucursal do inferno que é a Cracolândia. E isso aconteceu mais ou menos que em paralelo a essa discussão lá no STF. Essa atriz foi, inclusive, aí bastante elogiada pela crítica, pelo público. Eu confesso que eu não assisti a novela, mas de tanto que falaram, eu fui lá no YouTube para ver algumas das cenas, inclusive a cena em que ela é sexualmente abusada aí por 4 viciados também em crack na Cracolândia. O senhor esteve lá no STF, doutor Ronaldo, já tem aí 3 votos favoráveis para descriminalizar o uso do porte de drogas, né? O porte de drogas. Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso. O Luiz Barroso, ele é todo moderninho, né? Ele diz que é a favor das liberdades individuais, mas a conversa não é bem assim. É um risco para o país, doutor? Eu acho que é um grande risco, principalmente que nós não temos uma política de drogas no Brasil. Nós não temos política, nós somos vizinho dos 4 maiores produtores de cocaína do mundo. Os únicos produtores, que é a Bolívia, Colômbia, Peru, né? E esses países, né, que são os únicos produtores. Nós não temos nenhuma política em relação a esses países. Nós não temos políticas em relação ao tráfico, ao pequeno tráfico no Brasil. Até há poucos anos atrás não existia, por exemplo, cocaína e crack em toda a região do Nordeste. Atualmente você vai lá no interior do Maranhão, vai ter crack. No interior do Piauí vai ter crack. Então, hoje houve uma expansão, o tráfico no Brasil, ele se expandiu, né, de uma forma pequena, com pequenas ações, mas expansivo pelo Brasil inteiro. Então, nós não temos nenhuma política em relação a isso. Não temos nenhuma política em relação ao tratamento dessas pessoas, como a novela mostra. É difícil tratar essas pessoas, né? Não temos políticas de orientação aos pais. Os pais estão completamente perdidos. Os pais que poderiam ser agentes de prevenção estão completamente perdidos. Os professores que também poderiam ser agentes de prevenção também não fazem quase nada nessa área de álcool e drogas, com as honrosas exceções, né? Então você não tem um arcabouço de ações no Brasil para lidar com esse problema. Então a Suprema Corte querer, numa tacada, né, resolver um problema dessa complexidade, eu acho uma irresponsabilidade total. Esse é um assunto que devia ir para o Congresso. Com certeza, os membros eleitos da comunidade, porque as pesquisas que nós já fizemos mostram que quase 90% da população brasileira é contra a legalização, né? E possivelmente, se você for perguntar no próprio Congresso Nacional, é mais ou menos isso. Sim, a grande maioria também. Ela é conservadora no sentido de que não querem uma mudança sem você ter uma responsabilidade com implementar políticas de proteção. Então, por isso que é uma irresponsabilidade você querer descriminalizar todas as drogas,
né? E é importante que o que está em jogo aí é essa lado constitucional, que o Supremo iria descriminalizar todas as drogas, não só a maconha, todas as drogas, né, o porte e o transporte de todas as drogas, e poderia também a produção. Então, por isso que no voto do Barroso, ele falou que a pessoa poderia plantar 6 pés de maconha na sua casa. Mas que maconha, né? A maconha é mais fraca, a maconha é mais forte, você vai plantar quantos pés do seu sítio, né? Você vai poder vender. Então, toda uma série de, aparentemente moderninho, mas toda uma série de atitudes absolutamente irresponsável. Tá longe de ser liberal, é irresponsável, essa é a palavra. Esse discurso de sou liberal, a favor de, estou a favor da população, vamos democratizar esse debate, tudo conversa fiada, porque me parece, num país chamado Brasil, onde a gente já tem aí uma porta gigantesca dizendo aos jovens e às crianças, ei, é fácil, né, você se tornar um usuário e muitas vezes entrar até para o mundo do tráfico, me parece irresponsável uma política dessa envolvendo o STF, que não tem que meter o nariz nisso. Trocando em miúdos é isso. Não tem que meter o nariz, não tem competência, né, não tem... Técnica. Isso é uma coisa absolutamente técnica. E porque numa política de droga você tem que estar reavaliando o tempo todo e mudando. É o que os países fazem. Não existe só uma política, né? E não é num país que nem o Brasil, que o preço das drogas é muito barato. E como o senhor disse, a fronteira está logo ali, né? Foz do Iguaçu, fronteiríssima ali com o Paraguai, drogas, armas. Quando você fala, eu vou muito em reuniões internacionais, a própria Organização das Nações Unidas, ela fala que uma pedra de crack na Cracolândia, como você mostrou, custa 2, 3, 4 reais. Quer dizer, é $1, né? Nenhum lugar do mundo uma pedra de crack custa $1. Um cigarrinho de maconha vai custar R$1, R$2. Então, o preço no Brasil, mesmo para o estado de pobreza que a gente se encontra, as drogas são extremamente baratas. Então, você fazer política de drogas, onde você tem um acesso muito fácil, a um preço muito barato, né, e uma população jovem, né, ainda muito grande, no meu caso do Brasil, você querendo matar. E não é verdade que o oposto disso não é que você queira prender os usuários, né, não é verdade. Porque esse é outro discurso radical bobo. Né, um discurso bobo. Eu não defendo que se criminalize, que se prenda o usuário. Se fosse assim, a Cracolândia seria ir lá e prender todo mundo da Cracolândia, acabar. Não é isso que ninguém defende. Você defende o cuidado com essas pessoas, né? Então ninguém defende a criminalização, né? Você defende que você possa usar a lei, né, a justiça para levar essas pessoas a forçar até mesmo o tratamento. Como acontece nos Estados Unidos, na Suécia, mesmo Portugal, que falam que descriminalizou. E para dificultar também a chegada dessas pessoas às drogas, né? Não Sim. pode facilitar. Não. Tudo legal, pode andar, pode fumar. Se você permitir que, por exemplo, se plante 6 pés de maconha na sua casa, os apartamentos, os prédios de apartamentos que tiver adolescentes vão estar cheios de vão virar um maconhal. Eu nem sei se existe esse termo, vão virar um maconhal. Mas eu também acho que essa seria a palavra correta. Porque as pessoas não vão só plantar para uso pessoal, né, que nem se vai plantar tomate para você comer na sua casa. Além de você falar, vai sobrar tomate, então eu vou vender o tomate. Né? Se você fizer tomate orgânico na sua casa. Você pode fazer uma estufa. Chama um amigo do lado, né? Chama um amigo do lado, vamos compartilhar. Aí você faz uma estufa. Você faz uma estufa. Na Inglaterra já aconteceu isso. Você cria-se estufas onde você possa plantar uma quantidade razoável de maconha. Então, você vai estar facilitando o mercado informal, mas você vai estar, na realidade, facilitando a expansão do mercado de drogas, especialmente entre os adolescentes. A gente não pode ter dúvida de todo esse debate, e isso que, infelizmente, ficou de fora do Supremo Tribunal Federal, desses 3 primeiros votos, é de qual vai ser a consequência para o grupo mais importante no Brasil, que vai mudar o perfil de consumo, que são os adolescentes. Essa que é a grande questão, e isso, os 3 ministros que votaram até agora, infelizmente, foram omissos em saber qual vai ser o impacto do voto deles nesse grupo de adolescentes. E essa, para mim, é a irresponsabilidade. A sensação de que muitas vezes eles estão julgando
na Torre de Marfim, né? Estão lá os ministros na Torre de Marfim, enquanto você tem... Põe a foto novamente da Cracolândia para mim, das imagens, inclusive, da novela da Rede Globo, que a segunda produção acabou na semana passada, né? Nós temos aí, olha, imagens, aí temos imagens da Cracolândia mesmo, pode colocar no ar, por favor, produção? Muitas vezes parece que os ministros colocados lá em sua Torre de Marfim estão muito distantes dessa realidade, né? E aí fica um discurso muito do achismo, né? E um discurso quase de alma, mas com zero técnica. E que me preocupa o seguinte, doutor, se você permite o porte, né, de uma pequena quantidade de droga para qualquer cidadão, você pode criar um exército de formiguinhas do tráfico, não? Porque daí fica moleza para o tráfico de drogas fazer essa manipulação, né? Sim, aí todo o tráfico... Isso já acontece na Cracolândia, né, por exemplo. A maioria dos traficantes andam com 10, 15 pedras, né? Se você estabelecer, o próprio Barroso, no voto do Barroso, falou até 25 gramas de maconha é possível a pessoa não ser presa. Aí você entrega 25 e pega mais 25. Mas 25 gramas de maconha é uma quantidade razoável de maconha. E se for de skunk, por exemplo, isso que a ignorância é forte, você entende? Porque a maconha que é vendida normalmente tem uma quantidade de 2% de THC, que é o princípio ativo da maconha. O skunk, que é a maconha mais poderosa, chega a ter 20%, 30% de concentração de THC. É um outro tipo de droga. Então, 25 gramas de skunk, você vai vender cada grama de skunk R$100, por exemplo. É um outro tipo de droga. Então, ele querer legislar, né, de um assunto com o qual ele não tem a menor ideia é de uma irresponsabilidade total, você entende? Porque a droga ela vai se diversificando. Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje em dia, com $30, você pode comprar um cigarro eletrônico de maconha, que seria do tamanho dessa caneta, né, como se fosse um tubo assim, que nem cigarro eletrônico de nicotina, que é mais fácil a gente ver quando você vai lá, você traga um vapor que tem nicotina. Isso aí a gente usa na medicina até para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Mas agora está tendo um cigarro eletrônico de maconha. Então, quer dizer, isso ele vai se tolerar que uma adolescente entre na escola com cigarro eletrônico de maconha, porque você não vai poder avaliar quantos baseados tem dentro do cigarro de maconha. E isso com $30, $40, você compra isso, né? Então, não entender o quanto que a tecnologia está mudando o mundo das drogas, né? E você querer fazer uma mudança legislativa assim, numa canetada, é realmente não entender a complexidade. Não tenho dúvida que os próximos 10 anos, né, para os nossos filhos ou nossos netos, né, o mundo das drogas vai ser bem diferente. Por exemplo, na Europa, todo ano tem mais de 300 novas drogas que você pode produzir no laboratório de fundo de quintal. É um mercado que cresce a passos largos. Muito. Né? Então você pela lei, se cair essa descriminalização, se cair esse artigo 28 que o Supremo está... Se você vai permitir que qualquer pessoa vai estar produzindo para uso pessoal, teoricamente, todas essas 300 drogas que já existem. Né? Você entra na internet, você vê lá como é que faz de um jeito relativamente fácil. Né? Então, a gente não podemos perder a complexidade do mundo das drogas. É por isso que fazer prevenção vai ficar cada vez mais difícil, é um desafio. Longe de mim falar que é um problema fácil e basta criminalizar que resolvemos o problema. Longe de mim falar uma coisa dessa. Né? Mas não vai ser numa canetada e descriminalizando o porte, o transporte e a produção, né, que você vai dando mais facilidades para as pessoas que consomem e mesmo para os traficantes, né? E aquilo que você falou, eu acho que essa é uma imagem feliz, né, do Procurador-Geral da República, de falar que vai criar um exército de formiguinhas. Isso já existe no Brasil, né? O traficante que a gente fala no dia a dia, ele não anda com 1 quilo de maconha nas costas, ele já anda com pequenas quantidades para vender, né? Então você vai estar incentivando uma situação estimulando, que já é terrível, né? Aí que não vai ter
pode ser que não tenha mais traficante nas prisões. As pessoas, né, os próprios ministros que eu falei, o Gilmar Mendes, uma das preocupações é que no Brasil tem muita gente usuária de drogas na cadeia. Isso não é verdade. Tem traficante, 25% mais ou menos. Mas é mais ou menos o que tem nos Estados Unidos. Os países desenvolvidos, as pessoas que se envolvem com drogas acabam preenchendo as cadeiras. Porque, além de traficar drogas, eles fazem, lavam dinheiro, fazem uma série de outras coisas e que, obviamente, vão ser presos, né? Agora, você vai querer resolver o problema das drogas deixando de lado todos os grandes e pequenos traficantes. Aí, e com realmente... um discurso ainda de desestimular o uso de drogas, que não casa. É mais ou menos o discurso da Dilma, não casa. Tem uma falha no meio da história. Não tem como. Eu vou facilitar e vou desestimular. Não vai funcionar. Eu não quero prender o pequeno traficante. Bom, tudo bem, se você tiver como uma política, já teve pessoas no governo, do começo da Dilma, de querer o secretário nacional antidrogas se defendia o Pedro Abramovay, né, que ele defendia a ideia de descriminalização não só do usuário, como do pequeno traficante. Né? Mas é o que o Supremo está defendendo agora, do meu modo de ver. É de um jeito diferente, de um jeito mais torto, do meu modo de ver. Mas no fim das contas, o Supremo, se passar... né, esse julgamento for favorável, ele acaba defendendo o pequeno traficante. Ele vai descriminalizar não só o usuário, porque o usuário hoje ele já não é criminalizado. Né? Não vale a pena a gente falar, não é alguém fumando um cigarro de maconha, mesmo usando o crack, vai ser preso pelo uso. Isso não acontece pela lei hoje. Mas se você descriminaliza o porte e a produção, você vai estar descriminalizando o pequeno produtor, primeiro o pequeno traficante. E aí nós vamos ter um problema de aí monta. Fica fácil, né? Você pega o grande traficante e monta células de pequenos traficantes. Né? Aí sim não vai ter traficante na cadeia. Né? Se o problema era esse, está resolvido, né? Vamos resolver isso. Nós vamos diminuir o número de traficantes presos, só que eles vão ficar na rua vendendo drogas livremente, porque isso também vai desmoralizar a própria polícia, né? A não ficar... buscando muito traficante, vai perder a prioridade, e aí nós vamos ter aquilo que já está acontecendo, que é essa proliferação de traficantes nas ruas das grandes e pequenas cidades. Né? Se você vai no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, você vai nas pracinhas que antigamente ia para encontrar as pessoas, você vai sempre ter meia dúzia de pontos de tráfico no interior de São Paulo. Né? E acontece no interior de todo o Brasil. Com essa descriminalização, nós vamos ter isso institucionalizado. Então, doutor Ronaldo, se a gente tem essa descentralização, essa possibilidade de você ter um grande traficante transformado em 10, 20, 30, 40, 50 células, imagino que o lobby para legalizar esse porte de drogas também seja um lobby muito pesado. Afinal de contas, interessa a esse grande negociante que é o mundo do tráfico. Eu acho que tem até análise nos Estados Unidos, né, que alguns estados legalizaram. E se você vê o preço das ações das empresas que estão desenvolvendo produtos para serem vendidos nos Estados Unidos, elas cresceram mais de 100% de janeiro de 2015 até agora. Então, o lobby é grande, porque você tem aí milhões, né, de pessoas que potencialmente possam usar, por exemplo, maconha legalizada. Né? Não é só a maconha, né, o cigarro da maconha. Né? Hoje no Brasil, por exemplo, o estado de Denver, a cidade de Denver, no Colorado, né, nos Estados Unidos, a maior parte dos produtos da maconha não são o cigarro da maconha. Tem chocolate com maconha. E você fala, chocolate? Não, mas você comer 2... pedaços de chocolate com maconha, você fica com um efeito significativo. Você tem pirulito de maconha, você tem bala, você tem sucrilhos. Produtos bem atrativos para crianças, Para crianças. Então, metade do consumo de maconha em Denver, no Colorado, hoje em dia, é desses produtos.
Então, quando você vai ver os interesses das pessoas que estão desenvolvendo esses produtos, como eu falei, o cigarro eletrônico de maconha, é um interesse muito grande de você, é o equivalente da indústria do cigarro de um século atrás, você entende? É grande interesse econômico. Então, com a diferença que a gente tem ainda essa gama de produtos, né? Você não tem chocolate, pelo menos à disposição, que eu conheça, com nicotina, com cigarro, aqui e ali. Sim, né? Mas no caso desse tipo de droga, como maconha, você ainda abre esse outro mercado que é atrativo para jovens, adolescentes e crianças. Porque quando a gente fala de traficante, é lógico que tem essas pessoas no tráfico que a gente... muito embora no Brasil o tráfico não fica só na favela, né? A gente fala, a pessoa tem que ir até a favela comprar maconha ou cocaína ou crack. Não, na verdade, hoje em dia você tem um teledrogas, né? Você liga, as pessoas vão te entregar em casa, um motorista de táxi, tem donos de bar. O tráfico no Brasil, ele se pulverizou, né? Então, os interesses são muito grandes, assim. Mas tem também os empresários que estão a fim de se interessar com esse gap no mercado, né? Que é de você poder fornecer maconha legal para a próxima geração de adolescentes nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, os interesses econômicos são substanciais, assim, não é à toa que, só para dar um exemplo, na sessão do Supremo Tribunal Federal, o lado que defende a legalização tinha 10 advogados com eles. Né? Muito bem municiados e muito bem pagos. O lado nosso aqui eram os 3 médicos, um da OAB, o Dr. Cid Carvalho, que foi gratuitamente. Né? E nós nos inscrevemos no último dia e sem nenhum recurso. Né? Então existe já... né, eu chamo isso de um lobby da legalização que tem interesses econômicos relacionados a maior flexibilização, né, porque é um grande mercado, né, de número de adolescentes. Né, no Brasil você tem mais ou menos 3 milhões, 4 milhões de usuários só de maconha. Né? Então é um mercado substancial para quem tem interesse em vender esse tipo de produto para essa população. Né? Muito bem, estou conversando com o Ronaldo Laranjeira, ele é PhD em psiquiatria pela Universidade de Londres, também é presidente da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Está discutindo essa questão da descriminalização das drogas, do porte de drogas, inclusive lá no Supremo, e a gente volta em instantes. Eu espero você.